Olá. O Conselho Tutelar surgiu com a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Formado por pessoas eleitas pela comunidade, o objetivo do Conselho Tutelar é zelar e proteger os direitos dos menores e também atender os pais ou os responsáveis. 27 anos depois de sua criação, falta reconhecimento a este trabalho. O fortalecimento dos conselhos tutelares é o tema do programa em discussão de hoje. Projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa regula as condições necessárias ao funcionamento dos conselhos tutelares e a remuneração e formação continuada dos conselheiros. Conheça os nossos convidados. Otávio Aparecido de Souza, conselheiro tutelar no município de Campo Limpo Paulista. Cláudia Toffoli Honório, conselheira tutelar de Jundiaí. Elaine Aparecida Rodrigues, conselheira tutelar em Várzea Paulista. E também o deputado Júnior Aprilante, do PSB, que é o autor deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão. Otávio, como é que você chegou ao Conselho Tutelar? Quanto tempo lá? Que vocação você encontrou para poder ir para esse tipo de trabalho? Obrigado pela oportunidade. Já fazem 2 anos que eu estou no Conselho Tutelar. Eu era suplente de um outro mandato e agora como titular. E eu já trabalhava frente à igreja, né? A igreja que a gente faz parte, trabalhava já com família de uma maneira geral. E aí abrangeu criança e adolescente também. E aí surgiu a oportunidade na cidade, fiquei sabendo e me candidatei. Conselho. Lá tem, em Campo Limpo Paulista, um conselho? Um conselho só. São 5 pessoas eleitas pela comunidade em cada conselho. Então lá são 5 conselheiros. Isso, 5 conselheiros. Uhum. Sim. Cláudia, o mesmo questionamento. Como é que você chegou ao Conselho Tutelar? Então, eu sou formada, né, em Direito e atuando junto das famílias também, sempre atuando na Vara de Família e Sucessões. Eu tive a primeira oportunidade de participar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, que é um conselho também de políticas públicas, mas que tem um viés mais abrangente, mais amplo. Após 2 mandatos no Conselho Municipal, trabalhando diretamente com o Conselho Tutelar, eu resolvi me candidatar para trabalhar, digamos que na ponta do trabalho, né, atendendo as pessoas. E aí fui eleita agora em 2015 e estou no meu primeiro mandato. Lá em Jundiaí são quantos 3 conselhos? 15 conselheiros distribuídos em 3 sedes. O conselho sempre tem 5, é a regra? A lei federal, né, 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, ela regulamenta isso. Sempre, em cada município da federação, um conselho composto de 5 conselheiros. Elaine, agora você, lá em Várzea Paulista, como é que tudo começou aí na sua vida no conselho? Eu sempre trabalhei com criança e adolescente também na igreja, na comunidade da igreja. E quando surgiu o Conselho Tutelar, assim, eu fui convidada a participar, entrei, ganhei o primeiro mandato, concorri o segundo, fiquei suplente, mas entrei no início do mandato, fiquei um mandato fora e agora eu estou no 3º mandato, como conselheira tutelar. Deputado Júnior Aprilante, agora vamos falar então do olhar do legislador. O que o senhor observa em relação ao Conselho Tutelar, no sentido da falta de reconhecimento, no sentido da necessidade do fortalecimento do trabalho desses profissionais que aqui estão? Exatamente, Mauro. Primeiro, agradecer aí o espaço, o convite, a oportunidade, agradecer o Otávio, que tem um trabalho brilhante lá no Conselho Tutelar de Campo Limpo, a Elaine de Várzea Paulista, a Cláudia de Jundiaí, mas eu procurei visitar os conselhos, né? Tanto de Jundiaí como também de Várzea, eu conheço muito bem, Campo Limpo, que são cidades próximas do aglomerado urbano de Jundiaí. E eu procurei, conversando com os conselheiros dessas 3 cidades, eu percebi a necessidade de uma regulamentação, de uma reorganização dentro do estado de São Paulo, né? Apesar de a gente ter uma lei federal de 2012, a 12.696, a gente ter essa adequação, principalmente de 2015, 2016 para cá, existe aí diferenças gritantes de um conselho para o outro. Então você pega as 3 cidades que estão próximas, no mesmo aglomerado, uma vizinha da outra, e você tem situações bem distintas de trabalho, tanto de remuneração dos conselheiros, como também de estrutura de trabalho. Então foi dentro dessa
visitas, desse conhecimento, conversando com a Cláudia, com a Elaine, com o Otávio e com outros conselheiros, que despertou essa ideia de a gente fazer um projeto de lei aqui na Assembleia, como deputado estadual, de competência, de abrangência nos 645 municípios do estado, onde a gente organiza um pouco e regulamenta vamos dizer assim, a profissão, né, o trabalho deles, que é um trabalho muito importante. Como os três mencionários, o trabalho está muito próximo da comunidade, está muito próximo do problema. Então, a ideia era, com esse projeto de lei, que está em discussão ainda, a gente dar uma organização melhor para o Conselho Tutelar no estado de São Paulo. Qual é a razão desse desenho que o senhor apresentou, dessa falta de estrutura, dessa diferença de estrutura, diferença de remuneração de um conselho para outro, de uma cidade para outra, essa falta de padronização? É o fato dos conselhos mais próximos terem melhor estrutura, mais próximos de um grande centro, terem uma melhor estrutura, terem uma melhor remuneração, ou não é esse o motivo? O Conselho Tutelar hoje é um órgão da administração pública, da administração municipal, né? Administração pública municipal. E a gente tem, por exemplo, a Prefeitura de Jundiaí, uma prefeitura que tem um orçamento muito maior, né? Muito mais robusto, são 2 bilhões de orçamento para 400 mil habitantes. O orçamento da Prefeitura de Várzea Paulista, uma população de 120 mil habitantes, é um orçamento de 250 milhões anual. E em Campo Limpo, com uma população de 82 mil habitantes, um orçamento de 180 milhões. Então você tem um problema orçamentário. Jundiaí tem um orçamento muito mais, é uma cidade mais antiga, são mais de 360 anos de emancipação, enquanto Várzea e Campo Limpo tem 52 anos de emancipação política e administrativa, e os orçamentos são distintos. Então a gente vê uma disparidade, mas, no entanto, por estar bem próximo, uma do lado da outra, inclusive as divisas se confundem, os problemas são semelhantes, são bem semelhantes. Então a ideia era dar uma padronizada, até porque um conselheiro de uma cidade tem um tipo de remuneração, tem um tipo de condição de trabalho, da outra cidade menos. Então a ideia é uniformizar, padronizar, pensando na formação dos conselheiros, pensando também na estrutura de trabalho, veículo, espaço, celular, telefone e tudo mais, e também pensar na questão salarial, no piso, instituir um piso salarial no estado de São Paulo, né? Como que pode, por exemplo, um conselheiro de Várzea ter um salário, uma remuneração, e o conselheiro de Jundiaí uma outra totalmente diferente. Então a ideia era ter uma uniformização, ter um padrão, até porque os trabalhos são semelhantes, né? Cláudia, eu destaquei aqui na abertura, eu falei de uma maneira genérica sobre o trabalho de vocês. O objetivo do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos contra as violações das crianças e adolescentes, o atendimento aos pais, os responsáveis. A informação mais genérica. Agora, na coisa mais específica, quais são as funções do Conselho Tutelar? Então, aí você vai esmiuçar tudo isso, né? Então, na verdade, assim, toda dúvida que a família tem, ela pode recorrer ao Conselho Tutelar. Né? Porque o Conselho Tutelar, na verdade, ele não é um órgão executor. Então, o Conselho não vai executar nenhuma política pública, ele não vai fazer um atendimento precisamente. O que é a obrigação do Conselheiro Tutelar é ele conhecer muito bem a política pública que existe no seu município, tá? Para ele poder direcionar essa família para quem realmente possa atender às suas necessidades. Né? Então, a gente vai procurar entender essa família, quando você está falando de uma ameaça de direito ainda, né? Quando nos chega, muitos casos, já com o direito da criança violado, aí sim o Conselho Tutelar tem uma intervenção mais precisa, né? Mas, infelizmente, essa visão de um órgão repressor da família, repressor do adolescente, não é verdade. Né? A nossa função realmente depois, eu acho que até mais importante, que infelizmente com a nossa rotina a gente não consegue dar conta, é ter esse diagnóstico do município. Né? O Conselho Tutelar, ele está ali atendendo na ponta a família, ele está atendendo a criança, ele está atendendo a escola, ele está atendendo o OBS, né? Porque muitas vezes os próprios serviços recorrem ao Conselho Tutelar.
né, quando tem alguma dúvida. E aí nós deveríamos levar isso para o executivo, para o legislativo, falando, olha, quais são as políticas públicas que estão em falta no nosso município? O que a criança e o adolescente do município de Jundiaí efetivamente tem precisado, né? Onde estão as maiores filas de atendimento? Então, esses números, eu imagino que poderiam perfeitamente sair do Conselho Tutelar, desde que nós tivéssemos condições adequadas de fazer esse diagnóstico, né? Como o Júnior bem apontou, o deputado, nada mais do que realmente equipamentos, né? Uma internet interessante, você ter uma rede que te atenda, né? Que você realmente possa fazer essa troca com a rede de serviço, com a rede com o próprio sistema de garantia de direitos da criança, né? Porque não se restringe ao Conselho Tutelar. Então, assim, a gente vai de ouvintes de pais que, de repente, estão numa discussão de guarda, por exemplo, né, de um filho, a atendimento de crianças, infelizmente, que sofreram abuso sexual, que estão envolvidas com drogas, né? Então, o conselheiro, ele precisa desse apoio do município, até para nossa tranquilidade, para você saber para onde você encaminha, como que você atende essa família e tranquiliza essa família, né? Eu acho que o que mais, eu particularmente, Jundiaí, os nossos companheiros, a gente sempre comenta é isso, ele precisa chegar ali e ter uma resposta, né? Eu preciso poder oferecer para essa família que procura, que o filho está envolvido com drogadição, com tráfico, eu preciso ter um serviço que o acolha. Então, essa acho que é uma das dificuldades que o conselheiro tutelar enfrenta todos os dias. Otávio, até que ponto a sociedade tem conhecimento de tudo que a Cláudia contou agora em relação ao trabalho que vocês desenvolvem, até porque a escolha dos conselheiros por eleição, que parte da comunidade, é uma eleição facultativa, então tem muita gente que nem conhece a existência do Conselho Tutelar. Como é que vocês avaliam até que ponto esse entendimento está na sociedade? Realmente a divulgação e o entendimento da sociedade é pouco. Para a sociedade é pouco, realmente, né? Poderia ser melhor. Eu vejo assim, com essa posição até que o deputado está tomando, da questão, esse espaço que está sendo aberto, por exemplo, aqui para nós agora, é muito importante para levar essa informação para o ouvinte, né, para a população que é atendida. Mas ainda a gente tem essa dificuldade, né? Eu creio que seria importante ter uma melhor divulgação, por exemplo, nos CRAS, nos CREAS, né? Tem, mas poderia ser melhor. Na própria escola, né, que atende ali a criança, que atende o adolescente, a família, chega ali o pai e a mãe. A divulgação do trabalho do conselho, né, e lógico, os conselheiros também estando junto ali, para maior informação da população. Mas ainda temos dificuldade quanto a isso. Você acha que o conselho ele é mais lembrado, ele é mais falado a hora que acontece, no momento que acontece uma violação de um direito da criança e do adolescente, e não o contrário, ou seja, o conselho ser lembrado como a entidade que está lá justamente para preservar esses direitos, uma inversão de valores, hein? Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. A gente até conversando em outro momento, foi citado isso. É raro surgir alguém agradecendo, né? De repente a gente, porque isso nos traz uma felicidade. Quando a gente faz o encaminhamento e tudo transcorre tudo muito bem, né? Consegue-se ajudar uma família, uma criança, um adolescente. Mas é raro o reconhecimento, né? Normalmente vem aquele, poxa, o conselho veio pegar no nosso pé de novo. E não é só da população, às vezes de órgãos mesmo. Poxa, tá aqui na escola de novo, tá aqui, né? Então tem essa fala mesmo. Mas de uma forma, olhando o conselho de uma forma mais cuidadosa, vamos dizer assim, do que, não, estamos lá para ajudar. Né? Tem essa... Como é que você avalia, Elaine? O Otávio falou essa expressão. As pessoas falam, lá vem o Conselho Tutelar pegar no nosso pé. Não é pegar no pé, é ver a situação, zelar pelos direitos, né? Como é que você avalia esse aspecto? Na verdade, assim, a população tem o Conselho Tutelar como um medo para as crianças, um medo para os filhos. Às vezes fala assim, olha,
ligam, já chegaram até ligar no conselho e falar pra gente, olha, dá um susto na minha filha, dá um susto no meu filho, a professora, eu vou chamar o conselho tutelar, sendo que nós somos o órgão que protege a criança e o adolescente. E não que assusta. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Que a população, na verdade, não sabe o que é o conselho tutelar. Talvez as pessoas tenham a impressão que o conselho tem poder de polícia? Isso, tem poder de polícia. Tem relativamente, tem poder de polícia. Para muitos, o conselho tutelar só vai tirar o filho da mãe e do pai. Sendo que nós não, nós somos aqueles que nós encaminhamos, nós ajudamos a resolver aquele problema. Como a Cláudia falou, a gente não tem políticas públicas para isso. Vocês trabalham para a solução do conflito. A nossa função é resgatar e não separar as famílias. E infelizmente a gente não tem esse respaldo da rede, das políticas públicas, né? Então às vezes a gente não tem aonde encaminhar. O nosso maior problema hoje, eu acho que até Jundiaí, como Campo Limpo, que a gente sempre conversa, é a drogadição, é o álcool. E a gente não tem aonde encaminhar. Deputado, essa regulação que o projeto propõe também toca nesse ponto de chamar a atenção da sociedade para que de fato é o Conselho Tutelar, que ele não está lá para pegar no pé, ele não está lá para separar ninguém, ele está lá para solução de conflitos e proteção de direitos. Como a Cláudia disse, não é um órgão repressor, né? Mas eu acho que a ideia dessa discussão, desse projeto de lei, primeiro é discutir ainda com os demais parlamentares, mas principalmente com as pessoas envolvidas, que conhecem, né, que estão na base, que estão lá próximo do problema. Então, essa ação nossa hoje aqui, de trazer 3 conselhos de 3 importantes cidades do estado de São Paulo, é exatamente passar um pouco para a população, para o ouvinte, né, para o telespectador, como funciona o conselho. Porque existe mesmo essa dúvida, né? O que é o conselho? Qual que é a função do conselho? O conselho vai vir aqui tirar meu filho. O conselho vai vir aqui chamar a atenção do meu filho. O conselho vai substituir os pais. Né, Cláudia? Então, a gente sabe que existe muita dúvida da atribuição do conselho tutelar. Por isso que a ideia é você organizar melhor o conselho, você estimular os conselheiros a um estudo constante, uma capacitação constante, uma formação continuada, até para ter mais condições de conversar com as crianças, com os pais, ou seja, com a família. Passando qual que é a função do conselho, o que o conselho pode fazer pela criança, pelo adolescente, pela família, e principalmente em conjunto com os demais órgãos da administração, né? Falou do CRAS, falou do CREA, falamos aqui das políticas públicas, escola, saúde e tudo mais. Então, a ideia do Conselho, a ideia desse projeto de lei, a ideia nossa é principalmente valorizar o trabalho do Conselho Tutelar. Valorizar a tarefa dos conselheiros. Você está na TV Assembleia SP, este é o programa Em Discussão, falando hoje sobre o projeto de lei número 403 de 2017, autoria do deputado Júnior Aprilante do PSB, que trata das regulações necessárias para o funcionamento do Conselho Tutelar, também a remuneração dos conselheiros e a formação continuada desses profissionais aqui conosco. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Em Discussão, aqui na TV Assembleia SP, o nosso tema de hoje, projeto de lei número 403 de 2017, autoria do deputado Júnior Aprilante do PSB, que trata das condições necessárias para o funcionamento do Conselho Tutelar nos municípios paulistas, também a remuneração e a formação dos conselheiros. Cláudia, as denúncias que chegam ao seu conselho lá em Jundiaí, né? Em Jundiaí. Tem mais a ver com a falta de ação, a omissão do Estado ou a falta de ação, a omissão da sociedade, dos pais, dos responsáveis pelas crianças? Pergunta difícil, né? E quando eu falo do Estado, é do Estado amplo, o Estado maior. Né? Lá do centro. O que a gente sempre percebe é que a família tem faltado bastante.
né? Então aí você já abre para a sociedade. Eu acho que a nossa sociedade ela ainda não se deu conta de que a nossa Constituição fala que é dever de todos, né? Que não é tão somente dever do Estado. Claro, a gente também tem a máxima, conhecida há quase 500 anos, de que onde o Estado não se faz presente, outras organizações se impõem, né? Então você tem uma junção de todos os lados, né? Você tem um Estado que de repente falha em algumas condições, mas eu acho que ele não falha diretamente com a criança e com o adolescente, ele tem falhado com a família, né? E consequentemente a família acaba falhando com essa criança. Não raro, Mauro, nós encontramos famílias assim que vêm nos pedir socorro com seus filhos adolescentes, às vezes até mesmo crianças, com a seguinte fala: eu não consigo, eu não dou conta, ele não me respeita, né? Então isso você não pode atribuir isso ao Estado, é difícil. Aí você fala, está faltando um pouco de escola, mas poxa, será que a escola também ela é responsável por tudo? Tudo acontece na escola? Não, né? Claro que não. A família ensina, a escola educa, há diferenças, né? Muita diferença, né? Inversão Nós Ou percebemos... ao contrário, né? A família educa, a escola ensina. Nós percebemos que, pelo menos enquanto eu estive junto ao CMDCA, por exemplo, de que nós reclamávamos muito que a escola não participa de uma reunião de rede. A escola não participa, mas por que ela vai participar se ela é sempre atacada, né? Se você me convida para vir aqui e o deputado começa a falar do Conselho Tutelar de uma forma mais agressiva, na próxima vez que me convidar eu não venho, né? E eu acho que a gente fez isso durante muito tempo com a escola. A escola foi abandonada pelo Estado, na verdade. A educação foi abandonada pelo Estado. Então, eu acho que quando a gente começa a perceber que não, eu tenho que chamar o CRAS, eu tenho que chamar o CREAS para uma reunião de rede, para uma capacitação, né? O município não tem que dar capacitação continuada, única e exclusivamente para o Conselho Tutelar, ele tem que chamar a rede para se capacitar. A rede precisa saber qual é a função do Conselho Tutelar. Como é que eu posso exigir de uma família que ela não amedronte o seu filho, né? Porque a gente brinca entre nós, informalmente, que o Conselho Tutelar veio para substituir o homem do saco, né? Olha, se você não ficar quieto, eu vou chamar o Conselho Tutelar. A escola faz isso, os pais fazem isso, né? E isso é muito difícil. Aí eles ficam, o pior, né? Quando chegam até nós, muitas vezes saem decepcionados, porque não é isso que ele encontra. Eu não estou lá para chamar atenção, para divertir o filho de ninguém. Não é bicho papão, né? Não, eu estou ali para procurar saber, entender qual é o problema, qual é a dificuldade daquela família, né? Quais são os problemas que estão afligindo aquela família. É o que demonstra a desinformação total em relação ao trabalho desenvolvido. Que também seria uma das funções tanto do Conselho Municipal, né, de fazer essa ampla divulgação, quanto do próprio município, que aí tem muito mais condição, né, com a máquina na mão, de usar lá a publicidade para fazer essa formação da rede como um todo. Porque eu acho que o dia que o professor souber exatamente qual é a função do Conselho Tutelar, os pais passarão a saber também. Né? Numa reunião de pais, por exemplo, em Jundiaí, muitas vezes nós somos convidados e ficamos felicíssimos. Esse aspecto chama atenção, Otávio. Os professores também desconhecem as funções do Conselho? Na maioria das vezes, sim. Algo que foi falado que até está no projeto do deputado, a questão da capacitação, né, da formação do conselheiro. Eu acho que também pesa bastante, né? Porque quando a gente, principalmente eu até falando para as minhas colegas aqui na viagem até aqui, quando você chega barriga verde no Conselho Tutelar, você também tem uma dificuldade. É a partir daí que vai surgir a formação. Então é importante esse projeto nessa questão de capacitação e formação. Por quê? Vai me formar, me dar algumas ferramentas para que eu também seja um divulgador, né? Seja lá na escola, seja no lugar onde eu estou inserido lá no meu bairro, e com isso eu também vou ajudar a melhor essa informação, porque tem nos órgãos também, mas a gente tem uma deficiência também, às vezes por uma falta até de capacitação, de instrução, de formação. E eu diria mais, às vezes a gente extrapola as nossas funções. Muitas vezes, né? Não às vezes, né, colega? Muitas vezes. Então, assim, é difícil você falar não quando a demanda está ali na tua frente. Quando você sabe que realmente a criança ou o adolescente ele está precisando de você. Então, fica difícil de você sacar o ECA e falar, olha, isso não consta do artigo 136. É impossível. Você vai atender, né? E não raro, às vezes você não vai ter tempo depois de fazer essa conversa com a administração e falar, olha, o conselho atendeu, mas não deveria.
né? Não era exatamente a função do Conselho Tutelar. Nós estávamos conversando antes do programa sobre segurança pública, né? Não raras vezes, nós somos chamados em distritos policiais por questões de ato infracional cometido por adolescente. Nós não somos com nós. Né? Não somos nós que atendemos. Mas aí, olha, não localizei o pai, não localizei a mãe do adolescente. Quem responde por ele? O Conselho Tutelar. Né? Então, lá vamos nós atender. Claro que a gente vai. Né? A gente até comentou. Ou seja, não é um trabalho de segurança pública, mas é chamado para isso. Ele é infinitamente administrativo. Né? O Conselho Tutelar ele é só administrativo. Ele não é jurisdicional, ele é confundido ainda com o velho juizado de menores. Né? Então, a gente veio de uma forma muito brusca, né? de uma ditadura, de uma repressão, e aí você vem com uma Constituição magnífica, né? Onde ela fala que a criança é prioridade absoluta. Desse artigo sai o ECA, que é uma outra lei magnífica, mas a gente ainda não conseguiu degluti-lo totalmente. Elaine, será que não é o nome, Conselho Tutelar, quer dizer, algo que detém a tutela, que assusta, talvez esse nome assuste um pouco e faça as pessoas confundirem, como, por exemplo, achar que é o antigo juizado de menores, enfim. Pode até ser, né? Mas, assim, eu acho que é falta de conhecimento mesmo da população, das escolas, onde é o foco maior, como a Ana falou. Às vezes a gente também é convidado para ir para uma reunião de pais. A gente sai maravilhado, porque, na verdade, ali a gente evita muitos problemas chegar até nós. Porque a gente faz uma reunião com o todo, né, e explica, porque hoje, na minha opinião, que a gente vê lá em Várzea, hoje se inverteram os papéis. Hoje os pais estão no lugar dos filhos e os filhos estão no lugar dos pais. E os pais acham que não pode corrigir, que não pode chamar uma atenção, senão o filho já fala, eu vou chamar o Conselho Tutelar, eu vou chamar a polícia. Então, eu acho que não é o nome, eu acho que é a população que não está sabendo administrar isso. Não sabe qual é o papel do conselheiro tutelar. Qual é a sua proposta para uma divulgação melhor do trabalho desenvolvido? Tem que ser mais divulgado entre a população, entre as escolas. Nas escolas? Nas escolas, principalmente, que é o nosso foco maior. Nas escolas, eu acho que se a gente fazer um trabalho melhor nas escolas, a gente evita muitas coisas que não é feito. Porque a gente também não consegue atingir tudo. Deputado, essa questão do funcionamento, dos salários, da formação, enfim, tudo isso vai ter tem que ser relativizado conforme a capacidade de cada município, conforme os orçamentos de cada município. Como é que o projeto leva isso em consideração, uma vez que as realidades são diferentes e também a crise está aí, tudo isso atrapalha? Excelente pergunta, Mauro. Eu estava até pensando nisso antes de propor o projeto. Você pega, por exemplo, nós temos 3 exemplos de 3 grandes cidades. Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo. Em Jundiaí nós temos 3 conselhos. São 15 conselheiros, certo, Cláudio? Sim. Em Várzea Paulista tem um conselho tutelar com 5 conselheiros. Campo Limpo, mesma coisa, um conselho tutelar com 5 conselheiros. Dá esse mínimo, o que a gente está propondo na redação desse projeto de lei é uma coisa muito tranquila em relação ao orçamento, a impactos financeiros para o município oferecer ao Conselho Tutelar. Porque é um número, no caso de Várzea, com 120 mil habitantes, você tem 5 conselheiros. Não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa que esse projeto de lei, se transformando em lei amanhã, vai onerar, vai criar um impacto muito significativo pensando no custo, no orçamento do município. Tranquilo, tanto a formação continuada dos conselheiros, como a estrutura disponível, mínima disponível para o Conselho Tutelar e a questão também do piso salarial. São exigências no projeto de lei que são facilmente atendidas pela administração municipal. Não geram impactos financeiros que comprometam o seu orçamento ou que sejam impossíveis de ser feitos, né, realizados. Então, acredito que é um projeto que não vai causar problemas de ordem financeiro
para os municípios. Tem uma função estratégica, tem uma função grandiosa no meio, né, no município, pelo trabalho que o conselho faz e os conselheiros, e isso não gera despesas extraordinárias ao cofre municipal. Não vejo como isso um impedimento para você atender e se adequar à lei, ao nosso projeto de lei. Cláudia, no caso de Jundiaí, que são 3 conselhos, são 15 conselheiros, há uma atuação em conjunto, os conselhos todos se reúnem, há reuniões, como é que funciona esse trabalho? Então, nós estamos em territórios diferentes, né? Porque eu acho que toda política social hoje demanda descentralização. Você tem que estar no território, você tem que estar próximo da população, né? Então, os conselhos ficam em sedes separadas. Mas, mensalmente, nós temos uma reunião que nós chamamos da reunião do G6, que é composto por presidente e vice de cada colegiado. Então, sentam os presidentes exatamente para discutir quais são as demandas, as dificuldades que nós enfrentamos dentro daquele período, né, dentro daquele mês. E, trimestralmente, a gente procura sempre também fazer uma reunião dos 15. Né? Então, juntamos os 15 conselheiros para discutirmos. Invariavelmente, nós temos família que, de repente, pais separados, que a criança mora num território, está no outro. Então, a gente acaba também discutindo juntos. Né? Porque lembrando que, assim, Jundiaí tem um conselho tutelar atuando em 3 sedes. Mas a visão deve ser essa, né? É um conselho tutelar atuando em 3 sedes distintas, né? Com públicos distintos, mas com as dificuldades, os problemas bastante semelhantes, se não os mesmos, né? Otávio, aí tem vocês chegam lá por meio de eleição direta, a gente já falou a respeito disso aqui, a população vai às urnas, literalmente, escolhe. Vocês fazem uma campanha para isso. Como é que funciona essa campanha? Vocês são, em algum momento, observados como se fossem políticos? Não são políticos que vão ocupar esses cargos? Tem isso também? Como é que a população Campanha olha? tem. Campanha tem. E pelo fato de ter campanha, há essa confusão? Eu acho que às vezes se confundem mesmo. Né? Acho que se confundem sim com a questão política. Mas tem, né? A gente tem a oportunidade de divulgar, tem lá um período que a gente tem para divulgar a questão a campanha eleitoral, escolha. Exatamente. A gente não fala uma campanha, mas assim, falar sobre a escolha, né, que vai acontecer uma escolha, né, cada um às vezes já representa, que nem no meu caso, na igreja, então eu comunico lá, mas no processo da escolha, é organizado de que forma? Todos que estão participando têm a mesma oportunidade. Porque, por exemplo, se eu for uma pessoa que tiver no município ou no bairro, tiver uma condição melhor, vamos dizer, eu não me destacar. Então, assim, vai ter com a população uma fala, chama todos que estão participando para ter essa fala. A oportunidade igual para todo mundo. Né? E eu acho isso importante, né? A questão da democracia, né? Para não ter um leva vantagem mais que o outro. Né? A propaganda não é proibida, né? Não. Doação. Rede social. Não, a questão da doação, sim. Não pode, eu não posso... vou te dar uma canetinha, porque o Ministério Público está em cima, ele que organiza, né? Não, isso está determinado. É o juizado eleitoral que fiscaliza? Fiscaliza. O juizado eleitoral que fiscaliza? Não tem nada a ver com... Não, acho que agora com a nova lei é o Ministério Público e quem o organiza Conselho. é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, o CMDCA. Tá? Isso já por determinação do ECA, que é uma outra proposta, mas aí a nível federal que a gente precisa tentar alterar isso. Em Jundiaí, por exemplo, nós até a última eleição nós conseguimos fazer com o colégio eleitoral. Não foi aberta. Né? Exatamente por isso, porque fica difícil de você controlar a pessoa que de repente é pastor, né? Não sei, é ministro da Eucaristia numa determinada igreja, fala, tá, e qual é a tua relação com a causa, com a criança, com o adolescente? Sorocaba teve problema com a eleição por conta disso. Elaine, como é que você vende ou vendeu, né, as suas qualidades, os seus atributos para poder chegar lá, ser eleita? O que é que você tem que colocar? A relação com, por exemplo, direitos humanos, a defesa dos direitos humanos? Qual é o ponto principal para você
convencer a população? Tema de campanha? Tema de campanha, plataforma. É a nossa responsabilidade, né? Eu sou muito conhecida em Várzea também e, como a Ana falou, né? Na Várzea é aberto, então é a população que vota. E a gente divulga o nosso trabalho, vai nas casas, faz campanha como uma campanha normal e passa o nosso trabalho. Na primeira eleição eu fui eleita pela igreja. Foi pela igreja, eu tive 1.600 votos. A segunda campanha também, eu tive bastante voto, eu fiquei em primeiro lugar como suplente. E nessa terceira foi casa a casa mesmo, eu mesmo. E chegamos até lá, mas na nossa cidade de Várzea não é muito divulgado o Conselho Tutelar. A gente teve pouquíssimos dias para a campanha e não é divulgado. Então a gente parte mesmo, a gente si próprio mesmo. Mas eu acho que nós deveríamos ter um espaço maior para a campanha, para ser divulgado o nosso trabalho e as pessoas ter dar mais crédito ao Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar parece que em algumas cidades é o Conselho Tutelar, pronto, ninguém liga, entendeu? Eu acho que nós somos uns descasos para algumas pessoas e a gente teria que ser mais visto. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão. Nosso tema hoje, projeto de lei 403 de 2017, autoria desta matéria do deputado Júnior Aprilante, do PSB, que fala das condições necessárias para o funcionamento dos conselhos tutelares, a remuneração dos conselheiros e também a formação continuada dos profissionais. Um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Nosso tema hoje é o projeto de lei 403 de 2017, de autoria do deputado Júnior Aprilante, do PSB, que fala das condições mínimas necessárias para o funcionamento do Conselho Tutelar nos municípios paulistas, fala também de remuneração e formação continuada dos conselheiros. Cláudia, o que são, até fugiu aqui, eu tinha notado, escolas de conselhos, vocês passam por isso, passaram por isso, para obter formação para trabalhar? Nós passamos, na verdade, por uma capacitação anterior à posse, né, o que eu acho que é o correto. Não adianta você esperar ele ser empossado para entrar em serviço para você capacitá-lo. Mas não necessariamente por uma escola de conselhos. Em Jundiaí tem uma diretoria de conselhos, que ela cuida de todos os conselhos municipais. Mas nós ainda não temos uma escola de conselhos. Mas então, normalmente, existe essa configuração? Existe, escola de conselhos, existe. Existe uma associação nacional, temos conhecimento já de vários projetos de lei, quem sabe uma lei orgânica, né, nacional, que regulamente num todo. Mas a escola de conselho não é exatamente para capacitação de conselheiros, ela não, pelo menos não antes de você entrar em exercício, né? É mais para te dar um suporte, acho que mais durante o mandato. Mas não acredito que São Paulo tenha em grandes cidades, infelizmente. Deputado, essa questão da escola de conselho, então, está faltando um apoio para isso? Sim, sim. Pelo que a gente está sentindo aqui das três cidades, poderia ser até um... Não é exatamente para formação, para capacitação, tem outra proposta, mas de qualquer maneira não... Eu não sei, Cláudio, você pode me ajudar, inclusive, a escola porque em Jundiaí tem a escola de governo. Sim. Né? Vocês passam por... Não, a escola de governo de Jundiaí, o que ela... Não atende o conselheiro. Não é que não atende o conselheiro. Na verdade, até a última gestão, eu não sei exatamente te dizer como que vai ser preparado agora. Nós temos uma pessoa que ela é responsável, Jundiaí tem 30 conselhos municipais. Só que são conselhos municipais. São conselhos paritários, conselhos de conselheiros voluntários. É outra forma de fazer política pública. O conselheiro tutelar, ele está dentro do organograma, né? Em Jundiaí, a gente dá o nome de agente honorífico, agente político, porque nós, na verdade, não temos essa identidade funcional, né? Isso é uma das coisas que nos falta. Então, quando você fala escola de conselhos, você está falando para esses conselhos municipais, para esses conselhos macro, não para o conselheiro tutelar.
Até quando você comentou do nome Conselho Tutelar, eu até pensei nisso. Eu falei, o tutelar deveria trazer essa coisa de carinho, de tutela, de cuidado, né? Mas eu não sei se a palavra conselho causa esse tipo de confusão. Com estes outros conselhos, né? CMDCA, CMAS, Comos, que são conselho de educação, que são conselhos que também atuam. É outra forma de participação da população na política pública, né? Sim. E a escola de conselhos é nesse sentido, não para o tutelar. Inclusive, são diversos conselhos, né, como você falou, da saúde, da educação, de obras, e outros, crianças e adolescentes. E isso, inclusive, causa até dificuldade de compreensão da população, da sociedade, né? Conselho tutelar com esses demais conselhos. Principalmente com o CMDCA. E eu acho que o Conselho Tutelar, ele é diferente desses conselhos. Sim. Né? Então, e precisa ter esse esclarecimento à população. Uma coisa é o Conselho Tutelar, o seu trabalho, a sua função, a forma como é escolhido. Né? Outra coisa é o Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, o Conselho de Obras, que são conselhos normalmente formados por agentes do poder público e por agentes do poder privado, né? Da sociedade civil organizada e que tem funções distintas. Então a gente precisa, acho que, dar uma separada, hein? Até poderia ser até tema de mudança de nome. Porque na verdade assim, vamos acrescentar uma emenda no meu projeto de lei, já nem começou. O Conselho Tutelar, por exemplo, ele está vinculado à administração pública municipal nessa questão administrativa. Mas, por exemplo, a partir do momento que o colegiado tomou uma decisão, né, que ele referendou ali entre o colegiado, que a criança vai ser afastada ou que o agressor vai ser afastado, a única instância possível de desfazer, de discutir, na verdade, né, de questionar essa decisão do Conselho Tutelar é o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, é bastante diferente, né? Otávio, o momento aqui na Assembleia Legislativa é o da discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que vai mostrar como é que o governo de São Paulo vai querer gastar, vai querer investir em 2018 nas mais variadas áreas. A gente já está no mês de julho e alguns municípios já devem ter entrado em recesso com as suas câmaras municipais, mas não sei se é o caso lá de Campo Limpo Paulista. Mas como é que foi o corpo a corpo, ou como tem sido o corpo a corpo lá com o Legislativo na sua cidade, no sentido de trabalhar o orçamento para 2018 para o Conselho Tutelar de lá? Isso. A questão, você colocou uma palavra, uma frase importante, investimento. Né? De uma forma geral, eu acho que não só nós, no Brasil inteiro, há uma certa dificuldade essa discussão. Sentar para discutir, seja em qualquer instância, não é fácil. Estamos falando de pessoas. Né? Mas eu acho que o governo deve pensar muito bem nisso. É um investimento que ele está fazendo na cidade dele. Né? Lógico, vai estar investindo na minha pessoa, mas para trabalhar ali na cidade, para assessorar, vamos dizer, o trabalho com a criança, com o adolescente, com a família de uma maneira geral. Então é um investimento, não é um gasto. Sim. Então a gente tem que pensar dessa forma. Nós, em particular, né, eu sei que a gestão é recente, trocou recentemente, é uma nova gestão. Ainda a gente não, eu estava falando para as meninas novamente, a gente não acertou os ponteiros ainda. Né? Precisa acertar os ponteiros para a discussão ficar melhor, para a gente avançar. Não um querer puxar para um lado, outro para o outro. Elaine, esse acerto de ponteiros lá em Várzea, essa conversa com o Legislativo, com o Executivo, em primeiro lugar, que é quem manda o orçamento para a Câmara Municipal, para análise, no caso lá dos vereadores. Pensando em orçamento para o Conselho Tutelar de Várzea para 2018. Difícil, hein? O Júnior conhece, né, Júnior, a nossa situação. Recentemente a gente recebeu um aumento de 50%. A gente ficou até surpresa, porque a gente estava... Era o salário mais... 50%. Hoje em dia, mas o problema é que o nosso salário estava defasado de toda a região. Sim.
defasadíssimo, e ainda está, mesmo com 50%. Vitória, Mas é um grande, a gente alcançamos um grande... Luta. Mauro, só para esclarecimento, é que às vezes os 50% pesa. O nosso não pesou. O salário dos conselheiros... 50% sobre pouco ainda é pouco. Isso. O 50% do que a Elaine está falando, do salário, da remuneração do conselheiro de várzea, só para comparativo, por exemplo, com o Jundiaí, antes desses 50%, era aproximadamente, o salário deles era 1/4, mais ou menos, da remuneração de Jundiaí. Você vê como a disparidade é muito grande. Então, esses 50% que eles receberam esse ano, inclusive, esse ano, maio. 2017, agora foi em maio, não chegou no salário do conselheiro de Campo Limpo. Com os 50%. Só para você ter uma noção como a coisa é bem defasada. É bem do 8 para o 80, ali numa região... E fazemos o mesmo trabalho, né? E são todas cidades do aglomerado urbano de Jundiaí, são vizinhas. Aliás, os problemas se confundem às vezes, né? Ultrapassa o limite de município de um para o outro. Porque, apesar de serem municípios, né, politicamente emancipados, político e administrativamente falando, são municípios que têm problemas em comum, sociais, saúde, segurança, educação. Como a Cláudia falou, às vezes você vai buscar a criança do outro lado, né, no outro município. Deputado, a gente tem a Frente Parlamentar em Defesa do Conselho Tutelar do Estado de São Paulo, aqui na Assembleia Legislativa. Essa discussão passa pela Frente Parlamentar? Eu acho que é um importante momento, até para você buscar mais informações, mais subsídios, para a gente alimentar esse projeto de lei. Quando eu dei o pontapé inicial com o projeto de lei que eu apresentei, o meu intuito como legislador é mobilizar a sociedade e principalmente agregar mais ideias, outros projetos, subsídios para a gente fazer um projeto de lei ficar ainda melhor, transformar, quando o projeto virar uma lei, ele tem a condição de atender a nossa realidade. Bom, gente, o tempo do programa está caminhando para o final. Eu vou pedir aqui a conclusão de cada um de vocês, começando pela Cláudia, até 30 segundos, o seu fechamento sobre o nosso tema. Bom, primeiramente agradecer, né, a abertura do espaço aqui para que nós possamos começar a falar sobre o assunto, porque eu acho que esse é o início de tudo. A gente precisa falar de conselho tutelar, a gente precisa falar da prioridade absoluta à criança e ao adolescente em cada canto desse país. Elaine, sua conclusão sobre o nosso tema? Também quero agradecer, né, esse espaço que a gente está tendo, e é isso, a gente focar mesmo no conselho tutelar para que as pessoas vejam o nosso trabalho de uma forma diferente. Otávio, sua palavra final. Se me permite, eu não posso deixar de comentar. Nós que estamos aparecendo aqui, mas também tem uma equipe, né? Lá no Campo Limpo Paulista mesmo temos 4 mulheres, eu de homem e 4 mulheres. A Leninha, a Deise, a Joyce e a Heloísa. E igualmente nos outros conselhos. Mas eu quero agradecer a oportunidade, como as colegas também falaram. É um espaço muito importante, né? É um caminho que está sendo trilhado para melhora, né? Não só para o conselheiro, para o conselho tutelar, mas para a população de uma forma geral. Nós estamos caminhando no rumo certo. Aliás, você tocou num ponto aí, antes da conclusão do deputado, a maioria lá então é mulher. A maioria é mulher. Mulherada apanha. Várzea é Osana, Cleonice, Olívia, Eliana e Elaine. Tudo mulher. Tudo mulher. Em Jundiaí? Grande maioria também é mulher. Nós temos os meninos, né, que é o Donizete, o Moacir, o Adilson e o Diego, são 4 e 11 mulheres. Deputado, sua palavra final. Você viu que a mulherada está mandando no pedaço, né? Pode mexer. Bolinha. Se o Otávio não cita os demais conselheiros, ele apanha quando chega em Campo Limpo. Bom, agradecer primeiramente a presença da Cláudia, em nome da Cláudia, agradecer os 15 conselheiros de Jundiaí, conselheiras e conselheiros. Otávio, também agradecer ao Otávio pela presença, pela participação, contribuir um pouquinho com o nosso projeto de lei aí. Agradecer também as demais conselheiras e a Elaine, que eu já conheço há mais tempo também, e também agradecer as
as 5 conselheiras de várzea, pela participação. E você, né, Mauro, que tanto deixa a gente à vontade para discutir um projeto tão interessante para a nossa sociedade e tão necessário nesse momento atual que vivemos. Então, eu acho que hoje a gente aprendeu um pouquinho mais, né, compartilhou um pouco mais das informações, das ideias, para a gente tornar esse projeto de lei amanhã uma lei o mais aprimorado possível e que se atenda aos anseios da nossa sociedade. Nós que agradecemos a presença de todos, deputado. É nosso papel como TV pública prestar esse serviço à nossa população. Hoje nós falamos aqui na TV Assembleia SP, no programa Em Discussão, sobre o projeto de lei número 403 de 2017, autoria do deputado Júnior Aprilante do PSB, que fala da regulamentação, da regulação ou do funcionamento dos conselhos tutelares nos municípios paulistas, também da remuneração e da formação continuada dos conselheiros. Obrigado a você que nos acompanhou neste tema. Fale-me sobre este programa na rede social, no endereço que está agora aí no seu vídeo. Tchau, até o próximo programa. Vale a pena.